tudo bom? Ahn, tá frio? Acho que deu pra perceber, né? Só duas blusas, só a touquinha na cabeça, mas tá bom. Hoje vai ser gostoso pra dormir. Ai, gente, já faz um tempinho que eu não posto vídeo. Muito tempo, só 3 dias, mas tudo bem. Então, eu tava em dúvida, tava falando pra Deus, ai meu Deus, sobre o que que eu falo, sobre o que que eu falo. E eu tava com dois temas. Eu tava pensando ou em gravar falando sobre a fé ou sobre traição. E aí eu tava em dúvida. Só que só que daí eu me inspirei para falar sobre a fé, porque muitas vezes é fácil falar sobre muitas coisas, mas se eu não tiver fé, eu não vou crer. Então é sobre isso o nosso tema de hoje. É o trem passando. Ó, o trem gritando, né? Ele não tá passando, ele tá gritando. Mas tudo bem. Bom, enfim. É... Trem. Acabou? Acho que sim. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre fé. Porque às vezes é muito fácil eu chegar aqui e fazer um vídeo. E eu sei que muitas pessoas vão assistir, talvez pessoas que ainda não têm, né, um hábito de ler a Bíblia. Ou até algumas pessoas que falam assim: ah, mas eu não acredito nesse negócio de Bíblia. Ah, mas eu não acredito nessas coisas aí não. A Bíblia para mim é só mais um livro, etc. E eu quero dizer, gente, que eu entendo vocês, tá? Se aparecer alguém por aí no meio que não acredita, eu entendo. E eu também teve uma época na minha vida que eu não entendia e eu também não cria. Isso é normal, tá? Eu tô dizendo que eu também passei por isso, então vocês são normal, tá bom? É, mas então. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? É, então eu preciso levar essa palavra, né, para quem precisa ouvir ela, tal. E é isso, hoje a gente vai falar sobre fé. Hoje a gente vai falar como adquirir fé, por que nós não temos fé, porque muitas pessoas não creem na palavra, porque muitas pessoas não acreditam nela. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Bom, hoje a gente vai começar. Hoje eu vou ser breve, prometo. Então, hoje a gente vai começar lá em Romanos, capítulo 10, e o versículo é o versículo 17, que diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, repetindo novamente, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Qual mensagem que é essa? A palavra. Se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai estar lendo a mensagem de Cristo, aquilo que Cristo inspirou homens, o Espírito Santo inspirou os homens, a palavra de Cristo para nós. Então, a gente vai ouvir a mensagem que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus quer nos dizer através da palavra dele. Então, vamos lá. Por que muitas pessoas elas não têm fé, elas não acreditam? Porque elas simplesmente não leem a palavra de Deus. Se alguém chegar em mim e falar assim: olha, Adriele, eu li, sei lá, um livro sobre algo, eu posso até duvidar daquela pessoa. Mas a partir do momento que eu ler o livro, eu eu acredito que eu vou crer naquilo, né? É como um livro de biologia, de história.
Por que que eu tô crendo que aquilo ali é verdade? Porque eu tô lendo, porque eu estou tendo um conhecimento daquilo, entendeu? Eu estou conhecendo aquilo, então eu tô meio que tendo fé naquilo. É igual a gente quando vai no médico. Você vai no médico e você faz o quê? Quando você sai de lá, você acredita que aquilo que o médico te disse é verdade. Por quê? Porque você conhece o médico, porque você tem fé no médico, você acredita nele. E por que que você acredita no médico? Porque você foi no médico. Se você não ir no médico, você não vai acreditar. E o que mais? Você vai no médico e faz um exame. Quando o exame chega, o que acontece? Você acredita. Mas por que você acredita? Porque você fez o exame. É a mesma coisa com a palavra. Ah, puxa vida, eu não acredito. Mas a partir do momento que você fala, não, pera lá, vamos ver o que tem ali de bom para mim. A partir desse momento que você lê a palavra, o próprio Deus começa a colocar no seu coração a fé. Quando eu comecei para a igreja, eu não fui para a igreja porque eu acreditava. Não, eu fui para a igreja porque, sei lá por que eu fui para a igreja. Eu só sei que depois de um determinado tempo, aquilo que estava escrito na palavra, eu comecei a criar fé, entendeu? Eu comecei a acreditar que aquilo ali era verdade. E a partir do momento que você começa a colocar em prática, você adquire mais fé ainda. Quanto mais você obedece, quanto mais você coloca em prática aquilo que a palavra diz, mais você vai tendo fé. É a mesma coisa, o médico faz um exame em você e fala: olha, você tá com, vamos lá, infecção de urina. Aí ele fala assim: ó, você vai tomar esse remédio de 12 em 12 horas. Aí você vai na farmácia, você compra o remédio, você começa a tomar ele de 12 em 12 horas. Vamos supor que você tem que tomar ele durante 2 meses. A partir, vamos supor, da segunda semana, você começa a ver que está fazendo efeito. Você começa a ver que a sua urina não, o seu canal da sua uretra, ela não está doendo mais tanto. Então você começa a adquirir fé. Você começa a acreditar. Vamos dizer que a fé é você acreditar. Vai deitar a Lúlia. Então, você começa o quê? Você começa a acreditar naquilo, você começa a ter fé. Aí você fala: puxa vida, olha, esse doutor é de confiança porque ele disse que era para mim tomar de 12 em 12 horas e falou que eu ia sarar. Então, você vai ter fé no médico, você vai ter fé no remédio, entendeu? Vamos dizer assim. E é a mesma coisa com a palavra. Quanto mais você vai praticando aquilo que Deus vai falando, mais você vai tendo resultado. E quanto mais você tem resultado, mais você vai praticando. E quanto mais você pratica, mais você tem fé. E assim vai virando, né, um ciclo, entendeu? Quanto mais você pratica, mais você tem fé. Quanto mais você pratica, mais você tem fé. Então, gente, como que temos fé? Através da palavra. Então, através da palavra, quando você crê nela, você começa a orar. E tem mais, se você for orar e você começar, porque na verdade a nossa oração ela tem que ser baseada na palavra. Você vai fazer uma oração, você vai orar pra quê ou por quê, entendeu? Muitas pessoas acham chato orar por causa disso, ela não tem uma base. Elas ficam, meu Deus, como é que eu vou orar? O que é que eu vou falar? Não tem palavra, Senhor. Só que quando você começa a ouvir a palavra, normalmente a pessoa tem um versículo dentro do coração dela. Muitas pessoas eu vejo que elas guardam aquele versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que elas não creem tanto, ainda que elas, tipo, na hora da luta ou na hora da aflição, elas nem lembrem do versículo, mas sempre tem um que elas guardam no coração. Aquele versículo que você guarda no coração, quando você for fazer uma oração, você pode orar e falar sobre ele. Por exemplo, vamos usar esse versículo. Você tá lá orando, tal, não sei o quê. Vamos supor que você tá com uma dificuldade de fazer tal coisa. Então, na tua oração, você pode falar: Senhor, a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a partir desse momento, eu creio que eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Então, essa dificuldade que eu tô passando, eu creio que eu já venci ela, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim, através desses versículos, a sua oração ela vai ganhando poder. Porque por que ela tem poder? Porque você tá falando
e você está crendo no que Deus disse, no que Deus ele deixou para você. Então você está querendo dizer assim para Deus: Deus, o Senhor disse que eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Então eu vou conseguir passar por essa dificuldade, então eu vou conseguir fazer isso que eu preciso fazer porque é o Senhor quem me fortalece. E quanto mais você vai crendo, você vai acreditando na palavra, você vai colocando em prática e aí você vai vendo aos poucos tudo dando certo, porque Deus vai te ajudando, Deus vai te direcionando e você tá realmente dando um voto de confiança para Ele. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo versículo e último, tá, gente? Eu quero dar mais um versículo falando sobre fé. Esse segundo versículo tá lá em Lucas 17 e o versículo é o versículo 6. Então, aqui é Jesus respondendo para os discípulos, né? E ele fala assim, ó: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Aqui a palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para uma amoreira: se arranca daqui e lança-te para lá. Gente, ninguém vai arrancar uma amoreira daqui e se lançar para lá. Quando a palavra diz isso, ela quer dizer o quê? Uma amoreira, eu acredito que ela seja bem grande. Eu acredito que ela seja imensa. E ela está enraizada. Imagina as raízes de uma amoreira ou de qualquer árvore. Deve ser muito grande, muito firme, muito... Então, o que a palavra diz? Gente, a mostarda, a semente de mostarda, ela é piquititica. Ela cabe assim, ó. Eu não sei, se eu tiver enganada, me perdoem, mas eu acredito que o tamanho dela é mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. É muito pequenininha, comparado às outras sementes. Por exemplo, semente de abacate, que é grande e tal. Então, o que a Bíblia diz? Se você tiver uma pequena fezinha do tamanho de um grão de mostarda, e você dizer para uma amoreira que está enraizada, arranca daqui, lança-te para lá, você vai conseguir fazer isso através da tua palavra, porque você está determinando. O que isso quer dizer? A amoreira aqui pra gente representa aquele problema que está enraizado faz muito tempo, que a gente não consegue, que parece que a gente não vê solução. Então, o trem de novo, mas tudo bem. Então, que aqui a palavra diz que não importa o tamanho do teu problema, se é do tamanho de uma amoreira, se ela está enfincada, enraizada na terra, como uma árvore, não importa o problema. O que a palavra diz é: creia, creia naquilo que a palavra está falando. Alguns versículos na Bíblia, algumas passagens da Bíblia, em que Jesus ressuscitava os mortos. E tem uma passagem de Lázaro, quando Lázaro morre, que colocam aquela pedra no túmulo e já fazia 4 dias. Então as irmãs dele falou: mestre, mas ele já tá cheirando mal. Mas ele diz o quê? Não tema, crê somente, arranca a pedra. Arrancaram a pedra. E ele falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Então, o que acontece? Por que aquilo aconteceu? Porque elas creram no que Jesus falou. Elas creram na palavra dele. Aqui é a mesma coisa, essa palavra do Senhor para nós. Gente, a gente tem que entender que a Bíblia é também para o nosso físico, mas especialmente e principalmente para o nosso espírito. Não adianta você dar comida para tua carne, não adianta você, tipo, saciar a sua matéria, o seu corpo, sendo que teu espírito está morrendo. A Bíblia, a palavra, ela traz vida. Tanto é que eu vejo tantas pessoas: nossa, faz tanto tempo que eu não ia na igreja, hoje eu fui, eu saí de lá restaurada, eu saí de lá renovada, hoje a palavra falou muito comigo, entendeu? Quando você ouve a palavra, quando você vai na igreja,
o que acontece? Você tá alimentando o seu espírito. Tem muitas pessoas que ela tá bem por fora, que ela tá super feliz, super feliz não. Ela tá bonita, tá curada, mas se você tivesse uma lupa espiritual para você olhar como tá lá dentro dela, você ia ver que ela tá em caco, que ela tá só o pó, entendeu? Por quê? Porque o espírito tá fraco. A tristeza, a alegria, etc., fazem parte do nosso espírito. Se a gente não der coisas boas pro nosso espírito, ele acaba morrendo. Às vezes você olha alguém tão bonito por fora, mas por dentro ele tá com depressão. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa tá alimentando muito a carne, mas o espírito tá morrendo, tá fraco, entendeu? Então por que Deus deixou a palavra? Para que através da palavra a gente venha ter vida no nosso corpo, cuidar do nosso corpo e também do nosso espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A nossa alma é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso intelecto. O nosso espírito é isso, é o que eu sou, entendeu? O que eu sou? Se eu sou uma pessoa briguenta, se eu sou uma pessoa ruim, o meu espírito, essa é a verdadeira Adriele. Ah, isso aqui não é Adriele. Se isso aqui fosse Adriele, quando eu morresse, ia sumir também, entendeu? Não, o corpo fica. Então, a gente tem que alimentar tudo, entendeu? Como que a gente alimenta? Através da palavra de Deus. Por que que muitas vezes uma pessoa que bebia, ela não bebe mais? Porque através da palavra de Deus, Deus vai mostrando o que para ela? Olha, eu te amo, olha, cuida do seu corpo, olha, não quero que você faça mal. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então ela vai ouvindo aquilo, ela vai ouvindo aquilo, e depois de um certo tempo ela ganha força para ela tomar a decisão, para ela deixar o vício, entendeu? Como todas as outras, as demais coisas, entendeu? Ela começa a crer que a partir do momento que ela colocar a fé dela em ação, Deus vai ajudar ela. A Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Quando o meu vídeo do testemunho, eu não sei se vocês lembram, que eu falei que eu tomei uma decisão. Que eu tomei uma decisão do quê? De parar de fumar. Então, eu cria que quando eu parasse de fumar, Deus ia tirar a vontade de mim quando eu tomasse essa decisão. E foi o que aconteceu, entendeu? Eu agi a minha fé através do que eu cria. Eu cria, mas eu agi também, entendeu? Então, essa é a fé. A fé é você crer. O que é o medo? O medo é você tem fé no que é de ruim que vai acontecer, entendeu? A fé, o medo é uma fé ao contrário. Tem a fé na palavra, e tem a fé ao contrário. A fé que você vai morrer, a fé que você vai andar na rua e vai ser assaltada. E se você crê que isso vai acontecer, realmente isso acontece. Eu lembro a minha mãe, a minha mãe uma vez falou assim: Nossa, eu tinha tanta curiosidade para mim ver se eu fosse atropelada por uma bicicleta para ver se doía. As ideias da minha mãe. E, gente, ela disse que tinha uma amiga dela que ela falava assim: Nossa, será que ser atropelada por uma bicicleta dói? Nossa, eu queria tanto saber. Então, ela foi crendo, e acredito que, tipo, nossa, um dia eu vou ser atropelada e vou saber. Ela tinha aquela vontade, aquele anseio de saber se aquilo era verdade. Um dia ela foi atropelada por uma bicicleta. Ela contando isso, né? Até é meio cômico. Mas é uma verdade. Por quê? Porque ela creu naquilo. Ela creu que um dia ela ia ser atropelada por uma bicicleta. E ela saber se doía ou não. Ela queria saber se aquilo doía ou não. É uma coisa meio tonta, né? Mas tudo bem. Então é isso, gente. Isso é a fé. Eu tô falando isso porque é muito fácil eu vir aqui falar da palavra para vocês, né? Ou para quem tá começando agora na fé, ou ainda quem não tem o hábito. Então é por isso a fé. E você que não acredita, gente, isso é normal. Mas a partir do momento que você começa a crer, que você começa a ouvir, aí Deus vai colocando uma fé no seu coração, você vai acreditando naquilo, você vai acreditando, você vai acreditando, e aí você começa a exercitar a tua fé conforme a palavra de Deus, porque Deus coloca no seu coração. Entendeu? Bom, eu não sei se deu para passar o que eu queria passar, mas eu espero que Deus abra o seu entendimento
e que Ele coloque no seu coração a vontade, o desejo de ouvir a palavra dEle. Se apegue com Deus. No momento de tribulação, tenha a palavra como sua aliada, porque muitas vezes as respostas nós não conseguimos aqui, né, com ninguém, mas sim com Deus. A palavra, ela é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a verdade de Deus para nós. E eu sei que tem muita gente que não acredita que o que está escrito aqui acontece. Eu sou a prova viva de que sim, que acontece, que Deus muda, que Deus restaura, que Deus ele faz. Ele é perfeito. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês. Obrigada por mais esse vídeo estar junto com a gente, comigo. E é isso aí. Como eu digo sempre, não esquece de dar o teu joinha. Se você gostou, se inscreva no canal. Não esqueça de acionar o sininho para você receber notificações. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo, acredito eu que eu vou falar sobre traição. Não é certeza absoluta, mas eu acredito que sim. Ok? Até mais. Beijinhos. Uma boa noite para todos. Tchau.